Você já imaginou receber uma carta e nela estar escrito tudo o que você deve? Não estou falando de dinheiro, estou falando de erros, falhas, pecados, de palavras que você não deveria ter dito, de decisões que você se arrepende até hoje. Agora imagina que cada erro seu virou uma dívida e essa dívida foi registrada, carimbada e assinada. Existe um texto da Bíblia que diz algo impressionante, em Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, escravando-o na cruz. O escrito de dívida. A Bíblia está dizendo que existe um documento contra nós. E hoje eu quero contar uma história. Na realidade, eu criei essa história como um slide e eu queria que você acompanhasse essa história para você entender de forma mais profunda o que isso significa. Olá, bora mergulhar hoje numa das ideias mais centrais do cristianismo, a crucificação. Só que por um ângulo um pouco diferente, usando a metáfora de uma dívida. Pode parecer meio estranho no começo, mas vamos ver como tudo se encaixa de um jeito bem poderoso. Sabe aquele peso que a gente sente às vezes? Aquela sensação de que fez algo errado, de que magoou alguém, quase como se estivesse devendo um pedido de desculpas ou uma reparação? Pois é esse sentimento que todo mundo conhece que vai ser o nosso ponto de partida. Essa sensação tem nome, né? É a culpa. É como um alarme interno, a nossa consciência apitando para avisar: opa, saímos da rota aqui, talvez seja bom consertar isso. E é aqui que a conversa fica mais profunda. A ideia de erro e culpa é tratada de um jeito muito parecido, como se fosse uma dívida espiritual. Vamos entender o que seria esse tal de escrito de dívida. A expressão usada é escrito de dívida, em grego, chairografon. Pensa numa nota promissória, um registro escrito à mão de tudo aquilo que fizemos de errado, de todas as nossas falhas. Teologicamente, é como se essa lista enorme pesasse contra a gente. E aqui vem a virada na história. A Bíblia diz que esse escrito de dívida não foi só rasgado ou ignorado. Ele foi levado e pregado na cruz. A imagem é muito forte, né? É como um ato público, um carimbo de cancelado bem em cima da dívida para todo mundo ver. Então, como exatamente essa dívida foi paga? Bom, a resposta que a narrativa cristã nos dá está toda concentrada na história da cruz. É ali que esse pagamento teria sido feito, de uma vez por todas. A cena já começa com uma tensão enorme. A maior autoridade romana do lugar, Pôncio Pilatos, olha para Jesus e basicamente diz: não vejo crime nesse homem. Mas a pressão da multidão é tão forte que lógica e justiça são deixadas de lado. A imagem de Jesus carregando a cruz é uma das mais conhecidas do mundo. E aqui o simbolismo é total. Não é só um fardo de madeira. É como se ele estivesse carregando o peso daquela dívida de toda a humanidade nas costas. E mesmo no auge de um sofrimento que a gente mal consegue imaginar, as palavras que saem são de perdão e não de acusação. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Essa frase é o coração de toda a mensagem. E a narrativa conta que, no momento da morte dele, coisas extraordinárias aconteceram. O evento mais simbólico foi o véu do templo se rasgando de cima a baixo. Para quem vivia naquela cultura, a mensagem era clara: a barreira que separava Deus das pessoas tinha sido removida. Certo? A história é extremamente forte. Mas o que isso significa em termos práticos, teológicos? Como é que funciona essa transação espiritual? A ideia central é que isso foi um presente e não um salário que a gente merecia. A palavra técnica para isso é expiação. A ideia é que, enquanto os sacrifícios antigos eram como um pagamento temporário que só cobria o erro, esse ato teria purificado a dívida para sempre, limpando a conta e restaurando a relação por completo. E isso nos leva para outra palavra fundamental: graça. Graça, de um jeito bem simples, é um favor que a gente não merece. Não é algo que se conquista com esforço, é algo que se recebe. A melhor analogia é a de um presente. E todo presente funciona assim, né? Para quem recebe, é de graça, mas sempre custou alguma coisa para quem deu o presente.
Nessa visão, a graça é gratuita para nós, mas teve um custo altíssimo, um preço que foi pago por Jesus na cruz. Ok, mas e depois? Depois que alguém recebe um presente desse tamanho, o que acontece? Qual deveria ser a reação? Uma parábola muito famosa de Jesus fala exatamente sobre isso. A história é sobre um rei que decide fazer um acerto de contas com seus servos. E logo de cara, aparece um cara com uma dívida que era literalmente impagável. E a escala aqui é absurda. A dívida com o rei era de 10.000 talentos. Isso seria o equivalente a, sei lá, bilhões de reais hoje. Uma vida inteira de trabalho não pagaria. Aí, um colega desse mesmo servo devia a ele 100 denários, algo como uns 3 meses de salário. E o rei, vendo o desespero do servo, perdoa a dívida gigante, zera a conta dele. Só que aí vem a parte que choca na história. O servo que acabou de ter uma dívida impagável perdoada, sai dali, encontra o colega que lhe devia uma merreca e, em vez de perdoar, agarra o cara pelo colarinho e o joga na prisão. Ele exige justiça nos mínimos detalhes logo depois de ter recebido uma misericórdia gigantesca. Quando o rei fica sabendo disso, a pergunta que ele faz é direta e certeira. Ei, você não deveria ter tido compaixão do seu colega, assim como eu tive de você? A lição da parábola é cristalina. A misericórdia que a gente recebe deveria nos transformar em pessoas misericordiosas. Certo. Então passamos pela culpa como dívida, pela cruz como pagamento dessa dívida e pela parábola como um teste. Mas, no final das contas, por que tudo isso importa hoje? Qual é a aplicação prática disso? Resumindo a nossa jornada, a gente parte de um sentimento universal, a culpa, que a teologia entende como uma dívida. A crucificação é vista como o momento em que essa dívida impagável foi quitada. E isso não por mérito nosso, mas como um presente, um ato de graça. A grande conclusão é que, ao receber um presente desse tamanho, surge uma responsabilidade de perdoar as dívidas muito menores que as outras pessoas têm com a gente. E, no fim, a reflexão que a parábola deixa no ar é essa, para cada um de nós. Se a maior dívida que alguém poderia ter foi perdoada, que pequenas dívidas, que pequenas mágoas e ofensas é possível perdoar na vida dos outros? Fica aí a reflexão. E em Romanos 6,23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte. O pagamento da dívida era morte. Ninguém conseguia pagar isso. Talvez você ainda esteja vivendo como se estivesse devendo. Talvez o inimigo fique sussurrando no seu ouvido: você não merece. Você errou demais. Você falhou muito. Mas a cruz responde: está pago. O escrito foi cancelado. Deus não está com uma lista contra você. Se você está em Cristo, a sua dívida foi cravada na cruz, como a história mostra. Em Romanos 8,1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Eu quero orar com você nesta hora. Querido Deus, amado Senhor, após ter assistido este vídeo, nós pensamos, nós refletimos sobre este escrito de dívida, sobre tudo aquilo que nós fizemos até aqui. O mundo nos acusa, Satanás nos acusa, mas a cruz nos liberta. O Senhor cravou na cruz do Calvário estes escritos de dívida, esse caderno que escreviam todas as nossas dívidas. O Senhor colocou na cruz do Calvário. E hoje não há mais nada que nos prenda a isso. Obrigado pelo teu amor, por ter se entregado na cruz por mim, pela minha família, pelos meus, por todo mundo. Obrigada, Senhor, e que eu possa dar valor a esse sacrifício que o Senhor fez na cruz, levando a tua palavra a mais pessoas, que mais pessoas possam conhecer de ti. Em nome de Jesus. Amém. Você pode ver com este vídeo que nós assistimos o que Cristo foi capaz de fazer por nós e o que nós podemos fazer por Cristo. É tão simples levar o evangelho, é tão simples entregar a palavra a quem precisa. O Senhor quer que nós avancemos e possamos levar as boas novas àqueles que ainda não conhecem. E se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários. Está pago.
E compartilhe com alguém que precisa lembrar disso hoje. Porque o escrito de dívida foi cancelado e a cruz ainda é suficiente, sempre será suficiente. Se o diabo quiser te dizer ao contrário, avisa ele. A minha dívida foi cancelada na cruz. Fique com Deus. Até a nossa próxima devocional.